Mas o que é refutar? Então, refutar é contradizer, é contestar aquilo que parece claro, é propor uma outra possibilidade de pensar, é fazer o outro perceber que ele não sabe aquilo que ele acha que sabe. Então, para Sócrates, a refutação tinha um aspecto libertador, ou seja, libertar o indivíduo da opinião pouco investigada, libertar o indivíduo da multiplicidade das opiniões, libertar daquela opinião sedimentada pelos costumes, pelos sentidos que nos enganam. Então, o filósofo é aquele que avança em direção à ideia, né? Ou seja, olha só, ele não quer uma multiplicidade de opiniões, doxa no sentido de opinião, né? Então, assim, o que é o bem? Ah, para um é isso, para o outro é aquilo, para o outro é aquilo. O filósofo não está interessado nisso, né? Ele está interessado em encontrar uma resposta, né, para essa pergunta que leve a uma espécie de unidade do conceito. Então, a partir da multiplicidade de opiniões, nós vamos tentar encontrar, né, uma resposta universal a essa questão, o que é o bem. Então, o filósofo, ele busca a universalidade da ideia, e é justamente isso que nós chamamos de conceito. Então, não se trata de saber quais são as formas particulares de triângulos, por exemplo. Trata-se de saber o que é a triangularidade. Isso é o conceito. Não se trata de saber o que é o bem, fazendo descrições de ações particulares do bem, fazendo descrições, naquilo que diz respeito à coragem, de ações corajosas particulares. Trata-se de saber o que é o bem, trata-se de saber o que é a coragem. Então, o filósofo, a filosofia tem um desafio, que é justamente conquistar a unidade do conceito, a justificativa universal, necessária, imutável, ou seja, uma explicação, né, um logos, explicação, logos, palavras, são termos que são muito próximos, né, para traduzir logos, encontrar uma explicação inatacável, ou seja, uma definição que o outro não consegue problematizar. Então, aí sim o conceito se manifesta. Portanto, refutar é contradizer as opiniões infundadas através do diálogo. E, desse modo, refutar é libertar a alma das opiniões. Então, é nesse sentido que a refutação é uma medicina da alma, é a cura da alma, né? É a cura da alma justamente dessas opiniões que, por vezes, estão sedimentadas no nosso intelecto por meio do hábito, do costume e etc. É por isso que a refutação socrática ela tem uma influência muito grande da medicina grega. E por quê? Assim como o médico, na medicina grega, ele fazia perguntas aos doentes, a fim de fazer com que o doente lembre do momento em que ele perdeu a saúde, ou seja, o médico tinha que fazer essas perguntas para que o paciente mostre para ele quando ele passou de uma condição de saúde para a doença, né? Ou seja, o paciente ele participa do processo curativo. Então, da mesma maneira, o filósofo faz perguntas para fazer brilhar a sabedoria, a ideia universal que se apresenta na alma. Então, veja, o interlocutor ele participa do processo cognitivo. Assim como o paciente ele participa do processo curativo e o médico faz perguntas, né? Essa mesma estrutura ela da medicina grega ela está presente na filosofia socrática, justamente porque Sócrates é justamente aquele perguntador que precisa do outro para que o outro responda às perguntas e os dois juntos possam chegar àquilo que se chama de sabedoria, ou a ideia universal que se apresenta na alma. Sócrates, por vezes, ele apresenta-se como um médico da alma. Interessante, bonita essa menção socrática, né? O Platão fala isso numa obra chamada Protágoras, apresenta Sócrates como uma espécie de médico da alma. Portanto, a filosofia é uma terapia da alma.